achar alguma coisa de tendinopatia patelar, a literatura é bastante escassa, assim, de coisas atuais. Não tem temas muito legais para discutir. Eu não sei, até fiquei pensando o que que a gente podia fazer para ter alguma coisa legal, nova para apresentar. Então, é escassa mesmo. Então, você vê, uma revisão sistemática não tem grandes, né, coisas, né, uma coisa... E a mesma coisa na tendinopatia patelar, que é uma coisa extremamente frequente no consultório. A coisa mais nova que tem, que saiu agora em 2024 na Arthroscopy, é esses infographics que eles publicam. Então, eles publicaram um infographic bastante simples, que a gente vê isso, né? Muitas aulas a gente acaba apresentando, mostrando, falando que a gente já um pouco sabe, que o principal achado não é a inflamação, mas a microlesão às fibras do tendão, e aí leva uma degeneração mucoide, causando necrose e perda da fibrocartilagem de transição entre o tendão e o osso. A lesão do tendão patelar, na tendinopatia patelar mais comum, ela é proximal e póstero-medial, e, em geral, o tratamento clássico que se discute são os tratamentos conservadores não operatórios com exercícios excêntricos. E existem milhares de outras coisas que a gente vai conversar, que é outro trabalho que eu peguei, mostrando que muitas das outras terapias que a gente pode citar são terapias que ainda são emergentes, não tem 100% de evidência, mas em algum momento pode ir para algum tratamento cirúrgico, né? Eu acho que a gente tem alguns casos de tendinopatia patelar que evoluem para tratamento cirúrgico, principalmente atletas de alto rendimento. E aí a terapia, né, o tratamento mais consagrado é, sem dúvida, o tratamento aberto. Tem alguns trabalhos mostrando artroscópico, um desbridamento artroscópico, mas que parece que não é tão efetivo. Mas isso também é absolutamente um trabalho ou outro, falando que o aberto ele é mais efetivo, porque você pode fazer até a ressecção do polo inferior da patela concomitante de maneira mais efetiva e mais simples. Mas isso ainda também não é super detalhado na literatura. Tem um caso ou outro, não tem uma descrição exata dos casos, porque não tem tanta importância. De qualquer maneira, eu acabei pegando esse outro trabalho, né, porque aquele outro era só um infográfico. Então, o trabalho principal para a gente discutir é esse, feito na Mayo Clinic, foi publicado no JBJS Reviews em 2022, realmente só sobre tendinopatia patelar, quais são as opções não cirúrgicas para a gente tentar tratar esse tipo de doença, né? Então, o objetivo desse trabalho foi analisar a literatura existente sobre o tratamento não cirúrgico da tendinopatia. Eles não conseguiram fazer meta-análise nem revisão sistemática, que é uma quantidade grande de trabalhos, mas pouquíssimas formatações adequadas para a gente falar em ensaios clínicos randomizados que deem para fazer qualquer revisão sistemática. São poucos de cada terapia. E tentar fazer com que a gente tenha mais opções e que sejam efetivas para tratar esses pacientes. A primeira coisa que eles falam é da epidemiologia, de 17% de adultos, 5,6% de adolescentes, e aí nesse caso seria, algum dos casos eles falam em osgutilater. A fisiopatologia está bem clara, em que existe uma alteração no nível celular do tendão, com aumento da produção da prostaglandina E2 dos leucotrienos B4, causando uma degeneração mucoide do tendão local e a tendinopatia. Existem os fatores de risco, que a gente sabe que é uma lesão, em geral, repetitiva, não é a tendinopatia, é uma lesão aguda, muitas vezes é por esforço repetitivo, e cabe a nós tentar identificar os fatores de risco. Claro que os fatores intrínsecos, muitos a gente não consegue medir, né, ou consegue influenciar, ou consegue fazer alguma coisa para mudar isso. Então, alto IMC, a gente tem que conversar com o paciente, déficit de força do quadríceps, enfim, a gente tenta mexer em algumas modalidades aqui, e muitas vezes a gente precisa da ajuda do fisioterapeuta. Os fatores extrínsecos, os pacientes em geral queixam de superfície de treinamento mais duro, com aumento do volume de exercício. Muitos pacientes acabam usando também esteroides anabólicos androgênicos como uma das características que a gente acaba vendo. A fisioterapia com certeza é o padrão gold standard, é o padrão ouro. Não tem tantos exercícios, não tem tantos trabalhos publicados assim. O trabalho mais interessante publicado foi um trabalho de 2019, que foi uma meta-análise dos tratamentos não cirúrgicos. E nessa meta-análise, eles deixam bem claro que os exercícios excêntricos são a estratégia de tratamento preferida. E não adianta falar com o paciente que você vai conseguir melhorar em 10 sessões. Nesse trabalho, eles deixam claro que é no mínimo 20 sessões para alívio da dor e mais um tanto para ganhar a mesma quantidade de força muscular. O exercício que eles consideraram mais efetivo nessa meta-análise foi o agachamento lento em uma prancha inclinada de 25 graus, que potencializado com o alongamento do quadríceps e dos flexores, tanto antes quanto depois do exercício excêntrico. Essa é, teoricamente, a conclusão dessa meta-análise de 2019. Em 2009, eles tentaram mudar um pouquinho, estudar
que era melhor, o exercício excêntrico ou esses de contrações, né, de resistência lenta ou contrações isométricas do músculo do quadríceps. E aí eles viram que, em geral, a melhor opção ainda são os excêntricos, mas a gente tem esses de resistência lenta como uma melhora de alteração biológica do tendão. Então, eles acabam casando as duas terapias. A segunda terapia que esse trabalho coloca é o plasma rico em plaqueta, na terapia de colocar, na tentativa de colocar alguma coisa biológica para esse tendão, que já que é um tendão degenerado, eles acreditam que pode ter algum tipo de ativação com o plasma rico em plaqueta. Existe uma classificação do PRP bastante consagrada que chama POL, nesses trabalhos a classificação do PRP é por essa classificação, por POL, tá? Existem milhares de outras classificações. Mas existem alguns trabalhos, por exemplo, em 2014, tem um ensaio clínico randomizado duplo cego que compara o PRP, só que nesse caso é o PRP rico em leucócitos, tá? Diferente do que a gente fala para artrose, então na osteoartrite a gente acaba falando mais do pobre em leucócito, e aqui ele está falando do rico, comparando com o agulhamento a seco com ultrassom. E ele acha que realmente o PRP teve uma melhora com 12 semanas, mas o efeito terapêutico às vezes não é muito sustentado e acaba reduzindo após 26 semanas. E aí, em 2019, teve um outro ensaio clínico randomizado também, numa tentativa de comparar o plasma rico em plaqueta, tanto rico quanto pobre em leucócito, comparando com uma solução salina placebo em 57 atletas com tendinopatia patelar. Eles viram que não houve diferença significativa entre você colocar uma única injeção de PRP e a solução salina. Então, uma era insuficiente, mesmo porque ele tem mais esse trabalho da meta-análise que eu mostrei também na passada, de fisioterapia, o Andriolo, mostrou que os grupos que fizeram PRP, que tinham geralmente uma doença mais grave, ou seja, um nível de pontuações mais baixo e são funcionalmente mais pior, né, para conseguir ganhar a massa, e aí sugeriam que esses sintomas tinham um efeito mais grave, talvez o PRP não fosse tão útil. Mas tem alguns trabalhos que mostram que 2 doses têm um efeito mais prolongado. Então, uma dose é absolutamente insuficiente, não seria recomendado, mas 2 doses eles acabam colocando aí, vocês vão ver, num grupo um pouco mais recomendado. E eles acham que o PRP, nesse caso, rico em leucócito, tem uma capacidade maior de ser regenerativo numa fase mais precoce em comparação com o pobre. Então, essa aqui começa a ser as dificuldades do PRP, né? Porque aqui a gente está falando do rico em leucócito. Existem alguns trabalhos também sobre o uso do ácido hialurônico, e aí, nesse caso, eles deixam bem claro que é o ácido hialurônico de alto peso molecular, mostrando que tem alguns resultados com melhora da dor no segmento de uma semana, ou seja, um trabalho muito pouco follow-up, um follow-up mínimo de uma semana. E aí tem um de 2012 que mostram excelentes e bons resultados com segmento de 25,7 meses, mas isso a gente está falando de 2012, ou seja, 12 anos para trás, e é uma coisa que não foi muito para frente. Então você vê que é um trabalho provavelmente de baixo impacto na literatura e na clínica também. Em 2017, eles fizeram uma outra avaliação de um ácido hialurônico também de alto peso molecular com 3 doses em 3 semanas consecutivas e viram o paciente também somente 2 meses depois de acompanhamento, ou seja, absolutamente insuficiente também. Existem alguns trabalhos sobre células-tronco, e eles colocam células-tronco na lesão, guiado por ultrassom. Nesse caso, eles fizeram o Pascoal Garrido, a Pascoal Garrido é uma mulher em 2012, um estudo clínico prospectivo não randomizado, com 8 pacientes, ou seja, um N muito pequeno, mas eles conseguiram fazer um follow-up de 5 anos. E viram que teve uma melhora significativa em relação à dor e à maioria dos scores clínicos, sendo que 7 de 8 pacientes ficaram completamente satisfeitos e repetiriam o procedimento. E nesse caso, eles fizeram a célula da medula, que vocês viram que não é a melhor célula com a quantidade a melhor fonte com quantidade de células. Em 2021, o Rodas fez um outro trabalho também prospectivo, com o duplo cego, com 20 pacientes que foram aplicados também células-troncos da medula óssea, ou seja, BMA, ou eles fizeram aqui com um PRP pobre em leucócitos. E aí fizeram um follow-up de 6 meses e tinha melhora funcional e da dor em ambos os grupos, mas também uma quantidade muito pequena de trabalhos, e o último foi em 2021. A proloterapia, acho que todo mundo já ouviu falar em proloterapia, já foi usada para tendinopatia patelar, tem alguns trabalhos publicados. Aqui na prolo, a maioria usou destrose hipertônica para tentar induzir a cascata inflamatória. Eles usam uma meio ml de destrose a 25%, misturada numa solução de lidocaína, e fizeram com 45 pacientes em 1 a 3 áreas do tendão patelar guiados por ultrassom, numa média mais ou menos de 4 vezes essas infiltrações. E perceberam que depois de mais ou menos 45 dias existe uma melhora da escala da dor.
Então, também é um trabalho interessante, como ele foi conduzido, mas o resultado é um pouco insatisfatório, né? Porque ele fala só da dor e 45 semanas, em geral, não é suficiente. Em 2011, tem outro ensaio clínico randomizado duplo cego, também com a destrose hipertônica, para pacientes adolescentes que têm Osgood-Schlatter. E eles fizeram um grupo controle, que era só físio, um grupo placebo, que era lidocaína, e um grupo de intervenção, que era a solução de destrose hipertônica. E aí eles conseguiram perceber que, depois de 3 meses, eles viram que o grupo de intervenção demonstrou uma melhora maior nessa escala que eles usam para dor, e depois de 12 meses também tinha uma taxa de sucesso maior nos pacientes que receberam a destrose, mas lembrando que esses pacientes todos estavam com terapia também de fisioterapia, não era só isolado, tá? Então era tudo isso com terapia de fisioterapia. Eles acharam que a destrose deu um aumento da resposta. As terapias de onda de choque que a gente tem, né, usado, é uma das alternativas que a gente usa viáveis, que teoricamente são as alternativas menos nocivas aí para o paciente, porém, a gente não tem grandes resultados também, infelizmente, na literatura. Em 2011, mostra que não teve benefício. Em 2013, teve uma melhora significativa da dor e dos scores, desse score, outro tipo de score, com 1, 3 e 12 meses, mas, se vocês forem ver, esse é um trabalho conduzido com 33 pacientes com uma aplicação de baixa energia e 33 pacientes tratados de maneira alternativa sem o toque. Então, até que era uma casuística boa e nesse foi resultado significativo, mas em 2013, a gente está falando de 11 anos para trás. Em 2020, o Zeng publicou 34 atletas do sexo masculino randomizados com dor mais de 3 meses, e aí ele colocou a frequência da terapia de onda de choque que usava, e aí fez um outro grupo que ele considerou placebo, mas é que ele fez terapia de onda de choque, mas com uma quantidade muito pequena de joules. E ele acha que realmente a terapia de onda de choque reduziu o módulo de cisalhamento do tendão em quase 30%, e ali acreditava que ele apresentou uma correlação positiva. Então, quando esse módulo de cisalhamento estava melhor, teve essa resposta, o paciente também tinha uma melhora funcional durante a dor com agachamento declinado unipodal. Então, existia uma relação da melhora da qualidade do tendão feita pela onda de choque com a melhora funcional, mas em 30% dos pacientes, o que talvez seja muito pouco. As outras terapias que aparecem no trabalho são agulhamento percutâneo seguido de eletrólise, né, que é aquelas correntes galvânicas com agulhas de acupuntura. É um trabalho único em 2015. Foi feito agora, tem um trabalho sendo conduzido, parece um trabalho bastante longo, que está publicado no Clinical Trials. É um protocolo prospectivo de 2020 com diversas terapias para tendinopatia patelar. Ele está sendo conduzido para conseguir um N satisfatório. Eu acho que a gente deve ter alguma resposta desse trabalho daqui a uns 2, 3 anos, provavelmente, e aí com todas as terapias estão sendo avaliadas. Tem uma outra terapia da fisioterapia mesmo, que é aquela oclusão muscular venosa, que é a restrição do fluxo, mas na literatura só tem 2 casos clínicos relatados para tendinopatia patelar. Uma outra coisa que eles apresentam é a nitroglicerina tópica, eu achei, nem sabia do que ele estava falando, para falar a verdade, e que não tinha nenhum benefício significante, com um trabalho publicado em 2013. A lidocaína tópica, algumas pessoas usam para o local da dor, mas as evidências são muito pobres e tem apenas um trabalho na literatura. E o laser é uma terapia, é um trabalho único publicado, mostrando que a combinação de laser com exercícios excêntricos, ela pode ser uma combinação superior a laser isolado ou exercício excêntrico separado. Então, são sempre comemorativos ao tratamento não operatório da contração excêntrica. Isso que tem que ficar bem claro, porque até agora nenhuma das terapias foi a terapia game changer aí. Essa tabela que está na parte final, na verdade no artigo, no começo do artigo, mas eu coloquei aqui como conclusão, tem poucos estudos recentes, ainda é uma terapia desafiadora para tratamento da tendinopatia patelar, tem um monte de coisas escritas, mas vocês veem que a evidência é ruim. A única evidência nível A, eles colocam como fisioterapia e a reabilitação, como primeira linha de tratamento, sem dúvida nenhuma, mas colocam como nível B, dizendo que tem trabalhos na literatura que são nível 2 ou 3 de evidência, sustentando o uso, nesse caso, de PRP, tá? Se vocês forem olhar ali, Platelet Rich Plasma Injections, eles acham que tem um benefício sim, e programas de manejo de tendinopatia patelar, com exercícios de descarga progressiva de peso, com mais resultados com o exercício excêntrico associado. Eles colocam como C, que ainda tem material insuficiente, ou seja, na verdade, pouca qualidade, né? Poor quality, que é o C, que é ácido hialurônico, e as terapias celulares, o uso de células
mesenquimais da medula óssea. E como insuficiente ainda a restrição de fluxo, que vocês viram, alguns outros exercícios que a gente acabou vendo, a laser terapia e a proloterapia, a terapia de onda de choque, essa corrente galvânica de eletrólise, bem como a nitroglicerina aí. Então, essa é a conclusão desse trabalho, essa tabela mostrando ali, e é uma meta-análise que foi publicada, na verdade, uma revisão, desculpa, uma revisão que foi publicada em 2022, mas que deve sair um trabalho grande, eles citam nesse trabalho, que tem esse clinical trials rodando desde 2020 para a tendinopatia patelar, porque na literatura a gente realmente carece de mais material para conseguir discutir mais embasado.